mercado imobiliário no Rio Grande do Sul reagiu e alcançou resultados muito bons. Nosso convidado já está conectado conosco. Minha saudação a você, Apple. É sempre um prazer estar aqui no teu programa. Ao Tiago, que é o nosso homem da técnica, e dizer que chegamos ao final do ano e esperamos que, em realidade, o próximo seja bem melhor, né? No entanto, estamos aí para conversar sobre o mercado imobiliário e o mundo em geral, e eu estou à sua disposição para o que a gente puder introduzir aí nesse programa tão ouvido. Muito bem, presidente. Quero, em primeiro lugar, lhe cumprimentar pela reeleição da sua diretoria essa semana que passou. Todos os membros, os vice-presidentes e o senhor foram reeleitos, presidente. Com pequenas modificações, alguns não têm tempo e alguns não gostariam de continuar, mas nós tivemos muito pouca alteração, né? Muito pouca alteração. A maioria permaneceu conosco, mas o que é importante, tivemos uma adesão aos nossos convites muito boa e conseguimos montar uma diretoria que achamos que pode conduzir o Secov no bom caminho, né? O senhor pode declinar os nomes dos atuais eleitos, presidente? Olha, infelizmente, são 30 e poucos nomes. Ah, não, 30 e pouco não dá. Não. Eu posso dizer que a diretoria executiva... continuaram todos. Como é? A diretoria executiva continua a mesma. A diretoria executiva, até posso lhe dizer, né, quer dizer, que a diretoria executiva permanece na presidência, a Simone Camargo permanece na vice-presidência de condomínios, o Leandro Wilke fica como diretor, como vice-presidente encarregado de locações, o Rafael Nenê fica como vice-presidente de comercialização, e nós temos, e a Jane Simões Pires fica como vice-presidente de Relações de Trabalho. E também temos vice-presidentes sem pasta, mas não menos importantes, que são a doutora Vera Freire, essa é nova na diretoria, o senhor Amaro, da Promark, e também temos o Walter, da Exame, e eu acho que se completamos os 11, não sei se fecho, se esqueci, me perdoe, porque eu estou sem anotação aqui. Claro. E eu lhe peguei de surpresa também, né? Como é? Eu lhe peguei de surpresa também. Sim, então, está bem. É que como são 30 e poucos nomes, porque nós temos os suplentes, e temos o conselho administrativo e etc., e aí, então, a gente fica... Não dá para, na hora, lembrar de todos. Presidente, faça uma avaliação do nosso primeiro ano do prefeito Sebastião Melo, muito operante. O que o senhor tem achado da atuação do nosso prefeito em Porto Alegre? Pois eu vou lhe dizer o seguinte. Sabe que o nosso grande prefeito, ele recebeu há pouco a medalha do mérito Farroupilha. Isso. E eu fiz uma mensagem para ele, começando assim: de Piracanjuba para Porto Alegre, né? Mas um lutador que nos mandou, que Piracanjuba nos mandou. Então, digo que o nosso prefeito chegou num ponto muito interessante, porque ele já foi vereador, ele já foi presidente da Câmara, ele já foi deputado, ele já foi vice-prefeito e, como você sabe, foi uma época bastante ativa e ele teve muito ativo nesse período, e agora ele é prefeito. E como diria o americano, e contando, ou seja, a estrela dele é ascendente. Então, a gente sabe que provavelmente vai ser reeleito lá adiante, e depois se a sorte permitir, ele irá se candidatar a governador do estado. Quer dizer, mas a gestão do nosso prefeito é uma excelente gestão. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar
é a felicidade que ele tem na escolha dos seus colaboradores. Porque aquilo é um time que vai para frente e não deixa pergunta sem resposta. E digo que isso começa com o vice-prefeito, que eu sei como é que são essas composições, prefeito, vice-prefeito, haja visto o que aconteceu na nossa gestão passada, onde o nosso prefeito acabou rompido com o vice-prefeito, isso é muito ruim. No entanto, aqui nós temos uma sintonia muito bem feita com o doutor Ricardo, e lhe digo que as pessoas que estão à testa das diversas pastas são muito competentes e estão sempre atentas ao que for, né? E devo dizer o seguinte, uma coisa que devemos considerar também é que a gestão do prefeito anterior, que é o nosso amigo Nelson Marquesa Júnior, ele foi assim, foi uma gestão um tanto tumultuada, onde ele teve muita crítica, etc. E tal. No entanto, ele colocou muita coisa em ordem na casa. Verdade, então, verdade. O doutor Mello tem conseguido aproveitar isso e levando adiante e aperfeiçoando tudo. Então, vamos dar um pouco de mérito também ao doutor Marquesan, porque ele fez o que pôde. É evidente que são personalidades distintas, né? O doutor Marquesan um pouco mais fechado, o nosso amigo prefeito atual é mais aberto, etc. No entanto, eu diria que Porto Alegre está muito bem agora, e basta dizer a quantidade de ações que estão sendo tomadas. E o nosso prefeito tem estado aqui em Porto Alegre, mas ele tem estado em Brasília e tem estado no exterior. E veja bem, essas viagens ao exterior, que são às vezes mal vistas por algum munícipe, essas viagens ao exterior trazem, nem que seja, uma visão diferente de uma cidade. Isso eu acho extremamente importante, porque nós vivemos, de alguma forma, de benchmarking, ou seja, nós vemos o que os outros fazem e procuramos adaptar, etc. É lógico que cada caso é um caso, etc., mas é necessário ver o mundo e copiar aquilo que tem de bom. E a gente tem visto aqui na cidade, e aí entra a questão da equipe, porque não adianta o prefeito chegar e dizer, vamos fazer isso, e a pasta não corresponder. Ao passo que, no caso aqui de Porto Alegre, as pastas dos secretários respondem e respondem muito bem. Então, vamos fazer tal coisa e a coisa é feita. Essa é a questão. Então, se ela é feita, começa a aparecer. Então, veja bem a questão da Orla. A Orla foi dinamizada lá pelo Marquesan, mas ele continuou. Quer dizer, não houve aquela história, não, é gestão de outro, eu vou deixar, vou fazer a minha marca. Não. Ele está tocando parelho, e uma coisa boa que também tem, nós estamos elogiando muito o prefeito, mas é tão raro a gente poder elogiar a pessoa que está no cargo, né? Mas ele é uma pessoa que ouve também, é uma pessoa... Eu não vou dizer que ele é totalmente acessível, porque eu não vou me basear na minha situação pessoal, porque eu sei que ele está muito ocupado, eu às vezes faço um e-mail para ele, mas nem que seja às 11h30 da noite ele me responde. Ou no dia seguinte uma assessora me responde o que precisa, etc. Então, eu acho assim, o nosso prefeito, que Deus o ajude, que continue assim, e deixa eu bater na madeira, que ele tenha saúde suficiente para tocar isso. E aqui vai um comentário que eu não gostaria que se tornasse, levasse pelo lado do Piegas, mas ele tem uma grande esposa, viu? A esposa dele é muito animadora do trabalho dele, ela é uma simpatia e também é uma coadjuvante muito boa para o trabalho dele. Então, me desculpem se eu fui um pouco exagerado aqui, mas a verdade é que eu sou um grande admirador da obra do prefeito Mello,
E eu acredito que ele há de ter o tônus vital para levar adiante o que ele está fazendo, com toda a dificuldade, e vai se reeleger se o canto da sereia tocar de outro lado, que aí é o problema para a política, né? Saber até onde vai. Né? É verdade. É verdade. Presidente, não podemos deixar de falar do nosso governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado está conseguindo pagar suas contas em dia, presidente. O governador conseguiu com as reformas que fez, e o Estado está pagando as contas em dia, com salários em dia, pagando 13º. E vem aí o último ano do governo do governador Eduardo Leite. Ele disse desde o primeiro dia que não ia se reeleger. Já surgem alguns movimentos pedindo a reeleição dele, mas parece que ele está irredutível. Qual é a sua visão do governo do Estado, presidente? Bom, a minha visão é de que está sendo um bom governo. Apesar de que ele tenha sido, vamos dizer, criticado por cuidar, eventualmente, de uma possível eleição à presidência, eu queria alertar para um ponto importante desse movimento. Ele foi extremamente elegante do começo dos rumores até a decisão lá do PSDB. Ele foi muito elegante, inclusive reconhecendo a derrota, que foi uma derrota, vamos dizer, uma derrota, entre aspas, bonita, porque não foi um 10-0, foi uma disputa renhida, onde mostrou o quanto ele, que aqui do Sul, notem o detalhe, nós temos um problema, que Rio e São Paulo são os tambores que repercutem no Brasil. Agora, o Rio Grande do Sul é menos. E, mesmo assim, ele tem aparecido bastante, e eu assisti muitas entrevistas dele, sempre foram entrevistas muito bem postas, e ele sempre mereceu a admiração de quem o entrevistasse. Bom, no que concerne ao futuro do governador, eu tenho uma posição assim, que o pessoal me diz, como mencionaste, que ele já disse que não queria se reeleger. Mas eu queria dizer o seguinte: político é verdade o que ele diz no dia, porque o político é ele e suas circunstâncias, como diria Ortega y Gasset, né? Quando que o nosso ex-prefeito, governador Colares, usava muito essa expressão. Porque o político está muito sujeito às pressões do seu próprio partido. Então, convenhamos, hoje, para bem e para mal, para os inimigos, ele é um homem muito conhecido nacionalmente. Verdade. E eu diria até o seguinte: eu acho que ele deveria concorrer novamente. Acho que deveria, ou ele concorre a senador, ou concorre a deputado, mas eu fico pensando, né, como é que um talento desse, que partiu de uma cidade do interior para a governança de um estado como o nosso, como é que esse cidadão vai ficar 4 anos parado? Ele não vai ficar parado, evidentemente, é uma pessoa de grandes habilidades, etc. Eu tenho certeza disso, eu até suponho que ele poderia virar ministro, etc. e tal. Mas acho que ele deveria concorrer novamente. Deveria concorrer, porque ele já tem a experiência do cargo, que ele fez um governo bom, e basta dizer aquilo que mencionaste, que ele está pagando em dia os funcionários. Verdade. Então, isso é um grande tento. Nós temos que reconhecer esse trabalho que ele está fazendo. E aí, então, né, de novo, façamos uma ode aos seus colaboradores. Olha, que precisa ter muita sorte e competência para ter bons colaboradores. Quando o sujeito não tem, infelizmente, o governo claudica. Isso não tem jeito. Então, eu diria que o nosso governador vai ter que se submeter às pressões e concorrer
Primeiramente, é o próprio governo do Estado, que eu acho que ele tem chance. Eu acho que tem chance porque é muito difícil as pessoas não reconhecerem. É evidente que tem cores partidárias que obnubilam. Fui inventar a palavra, agora aguenta, né? Eles toldam a visão de quem não é do partido, etc. Então, porque não fez aquela estrada, porque não fez... Bom, a verdade é que o Estado não tem tantos recursos para fazer tudo aquilo que É se verdade. deseja. Então, É verdade. mesmo com as reduções de verba, ele está fazendo um belo trabalho. E agora, especialmente, eu imagino que ele vai se dedicar com mais afinco, porque estará fora dessa lida eleitoral. Caso, evidentemente, ele não queira concorrer a um deputado federal, etc. E tal, né? Mas, de qualquer forma... Ele é muito talentoso, como o senhor disse. Ele é muito talentoso. Não, ele é talentoso, eu não vou dizer que seja perfeito, porque ninguém é perfeito, Claro. mas acho que o nosso governador tem um belo futuro à frente, e seja agora, seja mais tarde, eu só diria, não sei até onde chega o ouvido dele, mas eu diria o seguinte: ele hoje navega na crista da onda. Não é, talvez, tem momentos que ele cai, porque a onda cai, mas depois ela levanta. E eu diria o seguinte: ele não pode perder a altura onde ele chegou. Porque se ele ficar no ostracismo, enfim, aí ele vai ter que recomeçar praticamente de novo, na opção. Né? Então, eu imagino que ele deveria concorrer. Né? Presidente, nós temos 7 minutos. Eu vou lhe dar 7 minutos para fazer uma retrospectiva bem objetiva, concisa, do seu setor, do mercado imobiliário nesse ano que está findando, presidente. Muito bem. Então, eu vou dar algumas notícias até boas. A primeira, nós temos que as vendas, de certa forma, bombaram. Ou seja, as vendas até maio estavam ainda no ritmo de verão, ou seja, uns 15%, 20% menos do que o habitual. Mas depois elas subiram, e podemos dizer que, considerando dezembro a novembro, porque não fechamos o ano ainda, nós tivemos um aumento na venda de praticamente 26%, se não me engano. Aqui. Deixa eu ver só para não... Opa! Não tem problema. Colocou um pouquinho o celular, botamos eu estou com o celular aqui. Eu sei, ao vivo é assim. Então, o que eu estava dizendo é que existe houve um aumento expressivo, não é? O movimento expressivo das vendas, não é? E posso dizer também uma coisa boa também, que de certa forma, mostra a estrela do nosso prefeito, ou seja, imagina o seguinte, que a arrecadação em imposto de transmissão de bens e serviços também bombou. Imagina que o governo recebeu, no mês de novembro, recebeu 332 milhões, quando em 2019, no considerado o mesmo período, deu 260 milhões. Então, veja bem, o erário porto-alegrense também está bem. Nós temos um bom secretário da Fazenda também, é aquela história, bons ministros fazem bons governos, não é mesmo? Entende? Isso é importante, e já dizia Truman. O presidente americano, que ele se dizia um lavrador, um agricultor, a verdade é que ele se cercou de gente muito boa e ele atribuía muito ao sucesso dele, apesar de ter tido lá seus problemas, né? Mas tudo bem. Então, a questão de vendas foi um ano bom. Nós, muito dessa coisa positiva se deve também ao Minha Casa Minha Vida, que agora tem um outro nome, mas ajuda muito. Mas as vendas estão indo bem.
Os preços é que estão pouca coisa majorados, eles estão se recuperando, mas ainda vai levar algum tempo. O que mostra que, como já chegou ao piso, digamos, dos valores, daqui ele só vai aumentar. E em aumentando, vão valorizar muito. E eu tenho repetido ao longo de muitas conversas de que o imóvel continua sendo um grande investimento, uma boa reserva de valor e deve merecer o interesse de todo cidadão. É evidente que ele não tem que botar todo o seu dinheiro no imóvel, mas afirmo que o imóvel agora é o momento ainda de comprar, né? Porque ele vai aumentar, não tenha dúvida. No que tange a locação sofreu algumas diferenças importantes. Não obstante também não ter tido um aumento muito grande, mas a locação durante o ano de 2021 se mostrou também ativa dentro de parâmetros que vinham acontecendo no passado. Os preços continuam mais ou menos estáveis e temos ainda muito estoque para alugar. Então, hoje, quem quer alugar tem uma boa variedade. Ele pode escolher imóveis de luxo, pode escolher bem simples e assim por diante. Ele pode. Mas, de modo que eu quero dizer é que o mercado esteve muito dinâmico e o que mostra uma coisa importantíssima. As pessoas, a população, enfim, o mercado já está acostumado em viver sob uma pandemia. Então, as pessoas já estão sabendo como se esgueirar desses ataques, estão se cuidando, etc. Temos ainda um problema, né, que não custa lembrar, que é o problema das pessoas que não querem usar máscara, por mais que seja uma obviedade, não é mesmo? Se imagina que 5 anos atrás, 10 anos atrás, já tinha gente no Japão, na China, usando máscara para se proteger da poluição. Então, para alguma coisa serve. Então, a gente pede para que as pessoas usem máscara e se protejam e protejam os outros. Então, é verdade. Isso aí. Então, eu quero dizer que o mercado imobiliário está se recuperando bem. Só tem outra coisa que eu gostaria de citar antes de nós terminar o programa, é de que existem algumas perplexidades, digamos assim, que merecem uma atenção importante, especialmente a um homem atento como essa. Então, eu gostaria de te lembrar o seguinte: o dilema que está submetido ao governo, ou seja, o governo está sendo submetido a um problema terrível, que é a ascensão da inflação, de um lado, e com isso o Banco Central fazendo a sua obrigação, o Banco Central, então, aumenta os juros. Quando aumenta o juro, e é para isso mesmo, baixa o consumo. Se baixa o consumo, vai aumentar, vai diminuir o emprego, ou seja, aumenta o desemprego. Então, vem o governo e injeta 40, 50 bilhões para ajudar pessoas que estão em dificuldade, e isso é absolutamente necessário. Então, nós temos, provindo de Brasília, o Banco Central segurando e o governo federal empurrando para que a economia não pare. Essa briga de foice, que não é uma briga, é que cada um faz o que pode. Entende? Não é como o caso nos Estados Unidos, onde começou a inflação lá há pouco tempo, e o Banco Central simplesmente enxugou, está enxugando dinheiro. E aí aí paciência, né? Mas aqui nós temos esse problema da inflação. Então, da inflação e da necessidade de manter a economia acesa. Então, esse é a grande incógnita que homens como tu, muito atentos, deverão observar de perto. Muito bem. Presidente Moacir Schuster, uma alegria recebê-lo no Consumidor RS. Transmita a toda a sua equipe, aos vice-presidentes, nosso abraço carinhoso. Lhe desejar um Feliz Natal e um ano que vem melhor ainda. Parabéns pelos resultados do setor. A gente sabe como o senhor conduz esse sindicato com toda a capacidade que o senhor tem. Um abraço bem carinhoso, presidente.
Muito obrigado. Eu também mando um abraço a ti, ao Tiago e aos familiares, e desejando que o ano que vem possamos estar juntos, defendendo o mercado imobiliário, defendendo a sociedade, porque integramos uma comunidade que merece todo o nosso apoio. Façamos a nossa parte, cada um por si. Feliz Natal e Ano Novo. Muito obrigado, presidente. Até a próxima. Até.